go, guys! Vamos começar então our English class. Today we are going to study about text types and genders. Vamos estudar então sobre tipos de texto e gêneros. Aqui na página 428, tem um texto muito pequeno, muito sucinto, falando sobre narrativa, contos de fada, fábulas e personal account, no caso, conta, pessoal, que são diferentes maneiras de usar uma narrativa. Você pode ter o fairy tale, que é conto de fadas, são narrativas fictícias. Vamos ler aqui, just a minute, que contam uma história envolvendo heróis, heroínas, vilões e elementos sobrenaturais como a magia. Além disso, existe um problema pela parte do herói ou da heroína. Fable são narrativas cujos personagens são animais. E personal account ou memorial é a narrativa subjetiva e intimista em primeira pessoa, na qual o narrador tem como objetivo compartilhar com os leitores eventos, emoções e dúvidas sobre sua vida. Vamos verificar algumas informações a respeito. Let's go! So, fairy tale versus fable, Vamos então falar da diferença entre fairy tale e fable. The key difference between fable and fairy tale is that fable focuses mainly on giving an important moral lesson, while fairy tale mainly focuses on creating a fantasy world to the reader. Ou seja, fairy tale, que é conto de fadas, é um mundo de fantasia, um mundo onde tem magia, onde tem situações inesperadas, onde tudo é possível. Isso é um conto de fadas. Temos aqui um exemplo de conto de fadas, que é Sleeping Beauty, a Bela Adormecida. No caso, a Bela Adormecida é um dos contos que foram mundialmente, propagados. Ficou famoso mais pela divulgação dos irmãos Grimm. E quem foram os irmãos Grimm? Eles foram dois irmãos, alemães, que eram acadêmicos, linguistas, poetas e escritores. Eles nasceram no condado de Hesse-Darmstadt, no caso a atual Alemanha. Eles escreviam, no caso, contos ou romances durante o século XIX, no estilo do romantismo, e sempre buscando seguir o nacionalismo. Então eles utilizavam muito o folclore da cultura deles, o folclore popular, contos que passavam de uma geração para outra para poder fazer essas histórias. Eles se baseavam em histórias do folclore deles. E com isso eles tornaram essas histórias famosas, como a história da Bela Adormecida, da Branca de Neve, dentre outras, que na verdade as histórias originais têm todo um tema sombrio por trás, tem várias histórias bem pesadas por trás desses contos de fada, ok? E no caso temos também aqui o exemplo de fábula, que são no caso Aesop's Fables. Essa palavra, Aesop, esse apóstrofo S está indicando a posse, Então são fábulas de Êxopo. E quem foi no caso, Êxopo? Ele foi um fabulista, ou seja, ele foi um contador de histórias grego do século V a.C. Acredita-se que o seu nome se dá devido à palavra grega etíope,
um termo usado pelos gregos para se referir aos africanos. Além disso, no caso, os animais citados em suas fábulas são comuns na África e não na Europa. O francês La Fontaine foi um dos maiores divulgadores dos textos de Êxopo. Ou seja, ele era um escravo e ele passava, né, os dias contando essas histórias, essas fábulas que eram comuns de lá, da terra dele, né? Temos, assim, vários exemplos da tartaruga e da lebre, do leão e do rato, né? Então, há uma série de exemplos de fábulas. E com isso, nós temos como comparar. Fábulas têm animais, né? Normalmente esses animais têm um discurso que leva a uma importante moral no fim da história. E as histórias, os contos de fada, têm esse mundo mágico. Não tem como confundir. Vamos então agora verificar, né, o que é gênero textual. Então, são classificados conforme características comuns, os que, no caso, esses textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Ou seja, você tem um emissor e um receptor, certo? Desse discurso. Depende muito do assunto que você vai utilizar. Então, os gêneros textuais, eles se dividem de acordo com o seu nicho. Temos aqui exemplos, né? Você pode ter uma resenha crítica, uma jornalística, publicidade, receita de bolo, menu de restaurante, bilhete ou lista de supermercado. E você tem vários tipos de texto. Você tem o texto narrativo, que, no caso, a fábula, o conto, o romance, a crônica estão dentro da narrativa, né? São esse tipo de texto que está sendo falado no livro, né? Na apostila de vocês. É sobre os textos narrativos, que sempre, no caso, são utilizados na ficção. Temos o texto descritivo, né? Que normalmente são utilizados em diários, relatos, num currículo, num cardápio. Temos também os textos dissertativos, que normalmente são textos utilizados o quê? Academicamente. Nas faculdades, a maioria dos textos são dissertativos, argumentativos, certo? Temos também o texto expositivo, como seminários, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos. Temos o texto injuntivo, que é aquele tipo de texto que traz alguma instrução, né? Normalmente utilizando os verbos no imperativo, como numa receita culinária. Ok? Então, aqui eu coloquei para vocês os tipos de gênero textuais. Conseguimos, né, verificar as diferenças entre fairy tale e fable, alright? E vocês conseguiram também aprender algo novo, né, referente à origem, né, desses contos de fada. O francês La Fontaine foi quem divulgou, né, ele escreveu um livro reproduzindo essas fábulas do Êxopo. E temos também os irmãos Grimm. Eu super recomendo a leitura dessas fábulas, que busquem as histórias dos irmãos Grimm, que com certeza isso vai aumentar, né, o vocabulário de vocês. See you later, guys. Thank you very much.